Bora que hoje a gente vai falar aqui sobre um tema de segurança pública que me remete a uma situação de infância, de adolescência, nem um pouco agradável, e eu vou botar aqui pra vocês. Eu me lembro que quando eu tinha 19 anos, eu tava no Carnaval de Olinda, e vocês sabem, 19 anos, né, com toda aquela responsabilidade que um adolescente de 19 anos tem, nas ladeiras de Olinda, aprendendo a beber, aquele negócio todo, né? Aí a criatura vai, né, e já no final da tarde, vocês sabem, né, que naquele momento já tá na hora de você voltar, que o pai já diz que não é pra você ficar mais ali em Olinda. Aí pronto, nesse horáriozinho, passa um policial e lá vou eu com a pistolinha de água e molho o policial. Exato, vocês já devem imaginar o que aconteceu, né? Final da tarde, o policial já estava daquele jeitinho, muito feliz por estar no Carnaval de Olinda com aquela farda quente, aquele colete à prova de balas, aquele coturno, né? Aí vocês imaginam o que aconteceu, né? Aconteceu que eu fui algemada, galera. Exatamente, eu fui algemada. Juntaram 2, 3 policiais para me prender por desacato à autoridade. E isso casa muito bem com o tema que a gente vai falar hoje. Como é que eu me senti naquele momento? Porque tudo que eu tinha bebido passou na hora que o cara botou as algemas na minha mão. Eu fiquei assim no meu pulso, né? Eu fiquei, meu Deus, o que é que eu fiz? Eu cometi um crime. E já veio aquela vontade de chorar, aquela agonia, aquele desespero. Quando isso aconteceu, eu me senti muito mal. Eu senti que eu tinha transgredido a ordem, eu senti que eu tinha cometido um crime. E foi uma coisa assim, pra mim, né, do ponto de vista de quem sente, de quem sofre a ação de receber as algemas, foi uma infração grave, né? E é sobre esse tema que a gente vai falar aqui hoje, né? Sobre o uso das algemas. Tema que caiu aí em 2017 no concurso para oficial da Polícia Militar de Pernambuco pela banca UPE, o uso das algemas. E em 2008, né, o STF, né, o Supremo Tribunal Federal, tinha lançado a súmula vinculante número 11, que veio para regular essa questão das algemas, porque todo ato de prisão praticamente pressupunha o uso das algemas, que é um instrumento de proteção legal para os agentes de segurança. Mas a questão é a seguinte: e para a pessoa que está sendo presa, qual foi a letalidade da ação que ela praticou, né? Pensem aí, foi correto que eu fosse algemada aos 19 anos por ter molhado o policial no carnaval? Mas vocês acham que para a importância do ato, que isso, por exemplo, pode ser considerado um crime para a pessoa ser algemada, porque eu estava infringindo de alguma forma, ou sei lá, ultrapassando a segurança do agente? Não. Por isso que o STF coloca em 2008 a súmula vinculante como coloca a algema na determinação da súmula vinculante número 11 com caráter de exceção. Então as algemas só podem ser usadas se houver risco de fuga, algum tipo de risco à integridade física e moral do agente ou do próprio preso. Então, se houver uma periculosidade que realmente, como é que eu posso dizer assim, confirme a necessidade das algemas, tá? Então, as algemas não podem ser usadas indiscriminadamente depois da súmula vinculante número 11, tá, galera? Então, isso aí foi uma decisão do STF. E qual é o problema que a súmula vinculante corrige, né? Então, a dignidade da pessoa humana é a primeira a ser atingida quando as algemas são colocadas. Então, se pressupõe, né, que a pessoa cometeu um crime, porque ela foi algemada. Então, digamos que ela não tenha cometido crime nenhum, o fato
o fato por si só dela ter sido algemada configura para a sociedade um ilícito. E a questão é como as pessoas vão olhar para aquela que foi algemada. E é esse o problema que a súmula vinculante vem corrigir, tá? Todo mundo olhou para mim ali no carnaval como se eu tivesse cometido um crime, só que ninguém sabia o que eu tinha feito, né? Foi um negócio muito rápido, eu molhei o policial já veio, correu atrás de mim, lançou as algemas e já foi me prendendo. E foi com a algema para trás. Não foi nem pra frente, foi pra trás, pra vocês terem uma ideia Então as pessoas quando me viram ali, imagine, né? Deve ter pensado, roubou alguma coisa. Porque, ó, a pessoa não tá ali acompanhando a ação. O que é que elas vão pensar de mim? Quando elas veem uma pessoa, dois policiais correndo atrás de uma menina e algemando ela por trás. Vocês percebem aí? Aí, quem é que depois vai chegar, porque aquelas pessoas vão passar ali. Quem é que depois vai chegar para aquelas pessoas e dizer, olha, aquela menina foi algemada porque o policial entendeu como desacato, ela molhou ele e tal. Ninguém vai falar sobre isso. As pessoas vão olhar, vão fixar o meu rosto e vão pensar cometer um crime. Vocês percebem? Então, as algemas, eu sei que isso é uma questão polêmica, sobretudo para quem está no campo da segurança pública, mas a gente está discutindo aqui qual foi o propósito, tá? De ter sido criada a súmula vinculante. Eu não estou nem discutindo a minha ação, porque eu acho que foi errada, assim, a minha ação foi errada, eu jamais faria. Eu, como falei aqui no começo, tinha 19 anos, então foi uma brincadeira de um adolescente que tinha bebido e estava no carnaval de Olinda. Então, dentro dessa circunstância, eu entendo essa situação hoje. Mas é claro que na hora eu me senti muito criminosa com aquilo que eu tinha feito, tá? Então, a súmula vinculante vem corrigir um problema com relação à dignidade da pessoa humana. Nenhuma pessoa, tá, pode ser tratada de forma indigna. E é um desrespeito à pessoa, o uso da algema. Tá? O uso da algema é um desrespeito. Por quê? Tá? Porque toda pessoa é presumida inocente até que se prove o contrário. Então a gente vive aqui no Brasil numa sociedade democrática. E a sociedade democrática requer a ideia de que a pessoa tem direito à ampla defesa e ao contraditório. Então ela tem que ser, a pessoa que acusa tem que provar que ela é culpada. Ela não tem que provar que é inocente, a pessoa que acusa que tem que provar que ela é culpada, né? Então, isso aí é um princípio de toda a sociedade democrática. Por esse motivo, como as algemas pressupõem a culpa, né? As algemas são usadas em caráter de punição. Por quê? Porque a nossa ideia de segurança pública é uma ideia de punir, né? Punir o agressor, não é de corrigir, não é de educar. Aqui no Brasil a gente ainda tem essa ideia de punição, né? Então a prisão, o encarceramento está relacionado aqui à punição, que é uma ideia, se vocês assistiram lá o videozinho aqui do canal sobre os novos paradigmas do campo da segurança pública, vocês vão ver que essa ideia de punição aqui do Brasil já está completamente ultrapassada. Então, a maior parte dos países aí desenvolvidos nem pensam mais nesse negócio de punição, tá? Então, isso aí já é um paradigma retrógrado. A gente já tem que começar a ver a segurança pública por um outro ângulo. E quais são outros problemas que surgem com o uso das algemas, tá? Então, também tem os direitos personalíssimos, a imagem, a honra. Então, as algemas, né, o uso das algemas ou a prisão, né, com o uso das algemas faz com que a imagem da pessoa fique prejudicada frente à sociedade. A gente vê que muitos dos casos de prisão aqui no Brasil são noticiados, então as mídias correm atrás das prisões para fazer a notícia, né, para ganhar audiência, e as pessoas que saem com algemas, ainda que não tenham cometido crimes, elas são vistas depois como criminosas. A pessoa pode ficar sempre associada à imagem de delinquente na sociedade. Então, os direitos personalíssimos
são aqueles relacionados à imagem, à honra e à intimidade do indivíduo. Então, muitas vezes o indivíduo é, como é que eu posso dizer assim, encontrado, né, na intimidade, então vai-se à casa do acusado e retira o acusado de lá, né, de casa, algemado, e muitas vezes ele nem cometeu crime nenhum. Mas imaginem, então, assim, os vizinhos, imaginem que a imagem dele que foi veiculada como suspeito, só o fato de a gente ser suspeito de algo já incute problemas à nossa imagem, à nossa honra na sociedade. Então, a súmula vinculante vem com um caráter protetivo, tá? Então, como é que a segurança pública deve agir frente a essa nova determinação? Porque nós sabemos que a algema também é um instrumento policial que evita, né, a imposição de uma força maior por parte da polícia. Então, para que ela não precise usar essa força maior, ela muitas vezes usa a algema para conter o suspeito. Considerando que a gente está falando aqui de polícia como a ostensiva, né, a polícia militar, que lida muito com casos de violência e geralmente os suspeitos são efetivamente culpados, né? Muitas vezes os suspeitos são culpados, na maioria dos casos são. Não é uma polícia investigativa que está ali procurando, né, os indícios daquela culpa. Então, a polícia militar, ela utiliza as algemas como uma forma de atuação. Isso já está no campo de atuação dela. Para ela já é comum utilizar esse instrumento, né? É um instrumento cotidiano da polícia militar. Mas esse instrumento deve ser usado com critério, ele não pode mais ser usado de qualquer forma, como vinha sendo, tá? Então, no caso lá do Carnaval de Olinda, eu já não seria mais algemada, eu poderia ser detida para averiguação, eu poderia entrar em conversa lá com a polícia, mas eu não seria mais algemada, galera, beleza? Então, a segurança pública cabe obedecer às regras da súmula vinculante e procurar realmente ver se há os princípios que garantam a utilização das algemas. Caso contrário, o policial pode responder por abuso de autoridade, se ele utilizar as algemas, num caso em que não haja, né, comprovação por escrito da periculosidade daquele sujeito que está sendo detido. Beleza? Então a gente fecha aqui esse bloquinho sobre o uso das algemas.